Aos que já cá estão, bem-vindos. Entretanto, a malta vai se juntando. Sim, muito rapidamente. O que é isto do Conversa aí? É uma série de lives super descontraído, super informal, aqui na ordem dos 30, 45 minutos. O nosso objetivo, tenho que ir só vendo aqui, que é para ir adicionando malta. Já cá está o Tiago, boa. Vou meter aqui em cima, que é para ir olhando ao mesmo tempo, assim se alguém chegar. Portanto, aqui o objetivo, como eu estava a dizer, é o quê? No fundo, é democratizar aqui o acesso à inteligência artificial, promover estas conversas para também nos conectarmos aqui uns com os outros e irmos adquirindo aqui know-how. Portanto, este Conversa aí já está a caminho dos 2 anos. Tem sido uma experiência interessante. Portanto, já tivemos aqui conversas com todo o tipo de pessoas que posso imaginar aqui dentro do meio digital, desde programadores, a malta da fotografia, portanto, o malta mais relacionada com a componente da educação e ética, portanto, user experience, research, design. Ainda não tínhamos tido ninguém focado aqui na parte business negócio, que é muito interessante. Tínhamos aqui já 2 pessoas para falar, por acaso, para além do João Vitória, a outra também está entre nós, que também tínhamos já convidado para falar, um tal Tiago, que também cá estará em breve connosco. O que agora não alongando, só dando aqui uma pequenina noção de quem é que está por trás. Portanto, por trás do Conversa aí está a Design Assembly, está a comunidade de inteligência artificial, portanto a CIA, e se calhar aproveito que temos aqui a Margarida, que também já nos tem vindo a acompanhar há algum tempo. Margarida, queres só dizer aqui tu em poucas palavras o que é isto, quem é que é esta CIA, esta comunidade de inteligência artificial? Olá, claro, sim. Então, boa noite a todos. O que é a CIA? A CIA é a Comunidade de Inteligência Artificial em Portugal. O nosso foco principal é trazer um bocadinho de literacia digital a todos, promover a utilização de uma IA responsável, com uma componente ética, não só para os designers, mas acho que isto é mesmo uma questão de divulgação, de forma transversal a todas as áreas. Yes. Tem sido uma boa experiência, juntem-se, portanto temos o site online, c-ia.pt, e também no LinkedIn também temos estado bastante ativos. Pronto, para além da CIA, depois temos a Triple F Design Assembly, portanto é uma entidade no fundo focada na criação de soluções AI First, sempre com a componente de humana por trás, portanto tudo o que é feito é sempre focado no ser humano, e tem sido um bocadinho o desafio da Design Assembly, com serviços orientados para o design e para a comunicação. Portanto, sou eu e o Filipe, que também está aqui connosco. Portanto, só dizer que, para além desta iniciativa de Conversa aí, há outras iniciativas que têm vindo a acontecer. Uma delas é aquilo que nós chamamos a Magic Pill. São uma espécie de umas imersões tailor-made que têm vindo a ser feitas um bocadinho com foco em empresas, em criativos. Portanto, neste momento está no ar a Master in Design with Gen AI, portanto está no ar, de uma maneira de dizer, portanto está neste momento a recolher candidatura, já está praticamente a fechar. Temos, acho eu, 2 vagas para fecharmos para setembro. E, para terminar, uma outra iniciativa muito interessante e que também tem vindo a ganhar algum peso, tem sido o nosso repositório de inteligência artificial, portanto, o nosso centro de investigação, que a certa altura decidimos abrir aqui a todos os interessados. Portanto, assim, muito rápido, só mostrar-vos um bocadinho o que é que está aqui. Estas aí pessoas a pedir entrar.
Portanto, o AI Repositório hoje, por quem está aqui presente, tem aqui uma prendinha, portanto tem um promo code de 30%, o preço já é bastante simbólico, mas mesmo assim fazemos aqui sempre estes promo codes para quem nos vem ver e quem nos vem ouvir, que é uma forma também de vos agradecermos aqui a vossa presença. Portanto, sem mais demoras e avançando, portanto, só dizer-vos aqui um bocadinho que as guidelines da conversa 2, portanto, como eu vos disse, é uma coisa super informal, é algo aberto, é dinâmico. A ideia é irmos trazendo as questões da audiência, portanto, o que é que eu vos digo? Em primeira instância, partilhem as vossas dúvidas aí nos comentários e, muito importante, manter os microfones sempre desligados, porque às vezes a malta é normal, crianças por casa e coisas do género, e ninguém quer ouvir o que não for para ser partilhado, não é? Portanto, tenham aí, certifiquem sempre que tenham os microfones desligados. Já tivemos aí um episódio giro, a não repetir. E então, vou só para eu terminar aqui do meu lado e também darmos aqui a palavra ao João Vitória, portanto, só dizer, para além da Margarida Barreto, também temos aqui representados da CIA o Tiago Sena e o Filipe, e também da própria Design Assembly, o Filipe também. Ok? Portanto, hoje o tema é AI as Corporate Infrastructure. Portanto, nesta edição vamos receber o João Vitória, deduzo que já todos o conheçam, se não conhecem também passam a conhecer, vale muito a pena, é aqui um tubarão do mundo meio, um executivo sénior já com muitos anos, quase tantos anos de experiência como eu de vida, mais de 30 anos de experiência em plataformas digitais, ecossistemas de mídia, sei lá, desde o YouTube ao TikTok, portanto é só nomes que nós todos vemos ao longe, portanto, e o João já teve aqui contactos muito próximos, YouTube, TikTok, Twitch, e o próprio mundo do gaming, foi um bocadinho como começámos hoje a conversa no backstage. Foi moderador recentemente no Lisbon AI Summit, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ouvir, esteve no centro da conversa sobre as organizações, como é que as organizações estão ou não a integrar a inteligência artificial, e a ideia é exatamente falarmos sobre isso hoje um bocadinho, portanto falar um bocado sobre os desafios reais da adoção de IA a nível corporate, não é? Portanto as fricções que muitas vezes não se falam e o que é que separa as organizações que estão genuinamente a transformar-se daquelas que estão apenas a fazer aquele teatro de inovação para se posicionarem. Portanto, a questão é essa e a minha pergunta vai exatamente para aí. Portanto, o que é que tu achas, né, na tua opinião, se conheces alguma, e se há na tua visão empresas em Portugal que estão genuinamente que não estão a fazer este teatro, não é? Que estão genuinamente a tratar a sua infraestrutura com IA, portanto, a adotar a IA desta forma mais sério. Olha, antes de responder a isso, quero agradecer primeiro o convite a todos vocês. É um gosto estar aqui. Acabei de me lembrar que não fechei a janela e estou a ouvir os meus vizinhos aos gritos porque está a dar o Inglaterra a Argentina. Aparentemente alguém marcou um gol. Não só é um gosto estar aqui, é um gosto, e particularizando aqui um bocadinho no Renato e no Filipe, que são amigos de longa data, que já fomos colegas de trabalho. Conhecemos-nos há 15 anos, provavelmente, dos tempos da Full Six e Grand Union, onde tive o enorme prazer de trabalhar. E aqui a minha app, só para complementar, informa-me que é gol de Inglaterra, que é uma coisa que me desagrada, mas desagrada-me menos do que se fosse gol da Argentina. Posto isto, e pegando aqui na questão da Full Six, quando nós nos cruzamos profissionalmente, o que me fascinou sempre na Full Six e da sua liderança na altura era da capacidade de olhar para a frente. Para enquadramento, eu vinha de uma das primeiras grandes startups portuguesas, chamada Y-Dreams, onde fizemos muitos projetos de inovação, muita coisa com realidade aumentada, muita coisa de mixed reality, como fizemos sistemas de oclusão em tempo real. Na altura aquilo parecia magia. Lembro-me perfeitamente. Diz? Lembro-me perfeitamente da iDreams. O que é feito deles, meu? Não perdi um bocadinho o rastro. Enfim, amplamente documentado. Não creio que alguma vez tenha sido aquilo que podia ter sido. Acho que podia ter sido um colosso mundial
nós fazíamos coisas, aquilo que, passado anos de ter trabalhado com essa tecnologia e que uma empresa que nos avaliou, acho que era a Canesta, na altura, depois de estarmos no edifício, no Alto da Barra, no edifício da Pulsix, a ver quando aparece a primeira Xbox e com os sistemas de detecção de movimento para jogos, nós já tínhamos feito aquilo no iDreams há 2 anos. Enfim, acho que vai fazendo umas coisitas, não é aquilo que era. Tinha engenheiros criativos e sonhadores absolutamente brilhantes. E eu dou o salto para a Full Six e volto para o mundo das agências. E na altura, isto em conversa com a Filipa Caldeira, que ela disse literalmente o que tu estás a fazer é tipo mega à frente do que está a ser feito. Um dia isto vai fazer parte do mundo e da realidade das agências e eu quero antecipar isto e eu gostava que tu juntasses a nós e depois calhou de uma reunião global e depois enfim, transita rapidamente para a estrutura global da Full Six, que nos permite ter acesso a outros mercados com outros orçamentos e obviamente que nos põe em posição de ter outra capacidade de investimento. Mas o racional aqui é o olhar para a frente. Ok? Fazendo aqui o paralelismo deste contexto em que nós nos conhecemos e como eu vejo as coisas hoje. Temos que estar preocupados em olhar para a frente. Os negócios, sejam eles quais forem, têm de continuar, vão ter o seu percurso de vida como muitos negócios e muitas indústrias tiveram. Há muitos anos atrás ninguém acharia que a Yahoo poderia ser atacada ou derrotada, não é? E de repente aparece uma Google. Olhas para o panorama de inteligência artificial, especialmente na oferta de LLMs e das ferramentas a que a maior parte das pessoas utilizam. Temos aqui uma guerra aberta entre o OpenAI com o ChatGPT e com, não sei como é que se chama a ferramenta deles esta semana, se é o Codex, se é o que é, que eles têm estado ali nos temas de branding. Sim, eu estou só a ser irónico. E o Cloud Code. E a ver a Google a não conseguir competir neste momento taco a taco com o Gemini. E quando nós falamos de tecnologia, se calhar há 1 ano, 2 anos de dizer a Google não vai liderar um determinado segmento de uma tecnologia que está a ser abordada, usada pelo mundo, era absolutamente impensável. Portanto, tudo vai ter o seu ciclo de vida. O que eu fiz a provocação quando fiz a partilha do link da conversa 2, que eu acho que só há uma pergunta, que é: tem um plano ou não tem um plano? E eu acho que é isto que distingue as empresas. E propositadamente não coloquei se tem um plano para a inteligência artificial. A inteligência artificial, isto é a minha ótica, e aqui neste domínio do enterprise, é mais uma ferramenta. Eu, felizmente e infelizmente simultaneamente, porque duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, sou suficientemente velho para ter visto pessoas a resistirem à utilização de computadores nas empresas, a resistirem à utilização da internet, a resistirem ao e-mail, aos smartphones, fotógrafos a resistirem à fotografia digital, DJs a resistirem a CDs e depois fecheiros digitais. Tentar travar isto é tão eficaz como parar o vento com as mãos. Não vai acontecer. Portanto, a pergunta que se põe para mim neste momento é: tem um plano ou não tem um plano? E mais do que ter um plano para IA, eu acho que é preciso ter-se um plano para a continuidade do nosso negócio. No caso de nós, trabalhadores, um plano para a continuidade das nossas carreiras. E depois encaixar o AI. Ok? Só agora é que estamos a ver empresas que são AI native. E são as empresas que o são. As pessoas ainda não são AI native, como se calhar as minhas filhas são digital natives. Que ainda estão ali nos seus teens e que nunca viram o mundo sem a internet. Sem um botão de andar para a frente e, lamentavelmente para elas, na rádio, a ausência de um botão de andar para trás.
Posto isto vai aqui um monólogo já grande, e é o problema das perguntas sempre um bocadinho mais abertas, mas também acho que serve para dar aqui o tom O que eu da queria, abordagem. o que eu queria também perceber, João, contigo, porque tu tens aqui uma maturidade maior nesta frente, o que é que tu achas que o que está a acontecer é mais este teatro, ou achas efetivamente que há empresas, eu gostava de perceber isto, se há empresas que estão realmente a tornar-se, lá está, o que tu estás a dizer, nativas, se calhar não podem ser, a não ser que tenham nascido agora, mas há empresas que efetivamente estão a conseguir ter esta infraestrutura séria, ou continuamos a viver uma coisa toda de maionese em que a malta anda aqui mais a falar e a dizer que sim, acontece, do que propriamente, porque não é linear, e estás a dizer uma ferramenta, e eu te desafio-te aqui um bocado nisso. Eu não vejo a IA como uma ferramenta, vejo a IA como algo que vai muito além de mais uma ferramenta, e daí esta dificuldade em criar estas infraestruturas que automatizam tanta coisa e que envolvem tantas mudanças, ao contrário do que se calhar fosse só, não é, mais uma ferramenta. Eu dentro, pronto, das conversas que vou tendo, empresas com quem trabalho, conversas que eu tenho que são menos públicas, sim, há empresas que o estão a fazer, e tipicamente são aquelas que não estão a falar porque estão ocupadas a fazer coisas. Ok? E isto é uma verdade que os anos de experiência me deram, que é tipicamente a malta que está a fazer, está ocupada a fazer, não está preocupada em vir para o LinkedIn fazer posts dignos de lapalice sobre inteligência artificial. Atenção, ajuda muito que haja muita informação. E frase que eu repito sempre de um dos melhores chefes que eu tive até hoje, o ilustre José Manuel Cardoso: o que para umas pessoas é evidente, para outras é uma revelação. E estamos numa fase muito inicial desta tecnologia, e isto vai ser uma revelação para muitas pessoas. Mas sim, há empresas a fazê-lo, já vi empresas a fazê-lo bem. As que eu mais admiro são as que têm coragem de tentar fazer uma implementação cuja maior dificuldade não é técnica, mas cultural. E falo, por exemplo, no setor dos mídias, onde tenho operado bastante, quer dizer, um pouco ao longo de toda a carreira, mas mais nos últimos, eu diria, desde meados de 2020, essencialmente tenho trabalhado com grupos de comunicação social, e o desafio é mais cultural do que outra coisa. Sim, há as dificuldades técnicas, há o compliance e tudo por aí fora, mas esta é a maior dificuldade. Endereçando a parte da maionese, há muita, porque maionese vende. Vende uma percepção, vende um posicionamento, e que se transforma em negócio. E, novamente, agora já no último, vamos chamar o último terço da minha carreira, e olhando aqui um bocadinho para trás, temos também de ter aqui um bocadinho de noção. Há muita gente que precisa de ajuda. Há muita gente para quem isto é um bicho de 7 cabeças. Para nós, que trabalhamos em agências digitais, seja em que ofício for, nós sempre fomos confrontados com estas coisas. Não somos programadores, ou não somos técnicos, mas fazemos integrações tecnológicas. Ouvimos o jargão, temos familiaridade com as coisas. E ontem estava a falar com uma amiga que queria muita ajuda porque queria pôr o Cloud Code numa VPS, portanto num servidor remoto, que é para não ter isso no seu computador pessoal. E ela... Ai, que eu não consigo fazer isso. Claro que consegues. E eu lembro de dar a pensar a mim, eu há uns anos atrás disse, toda a gente devia fazer isto. Hoje vejo a coisa de outra maneira. Não, hoje as pessoas precisam é de ajuda a resolver o problema no seu contexto e na sua circunstância, e nós que estamos mais embrenhados em desbravar caminho e ferramentas, também temos que pôr os pés na terra e perceber, temos que ajudar as pessoas a perceber e a implementar isto. Desculpa, isto foi muito longo, mas ainda vai ser mais longo com uma última coisa. Voltando à questão do tenho um plano.
é muito difícil fazer qualquer transformação e qualquer implementação se eu não tenho o dito plano. Se eu não tenho processos, se eu não sei como é que é o meu negócio, mas sabê-lo no detalhe da operação. Porque sabê-lo pela rama ou com uma visão de helicóptero e tentar implementar a inteligência artificial não só pode dar a geneira, pode hostilizar as pessoas e as pessoas vão ficar extraordinariamente desconfortáveis, como agora que ainda por cima temos uma coisa chamada AI Act, podemos estar em cumprimento com normas europeias e expor-nos a cenas e situações. Estava a falar Resposta super sólida. Eu tinha aqui mais uma pergunta para ti. E era mais, ou seja, primeiro, tu também tens estado aqui nesta frente de ajudar empresas a fazer integração de IA, certo? Uhum. Tens estado aqui nesta frente. Eu queria perceber contigo, porque nós também já encontramos um pouco esse issue, quais é que são os grandes, qual é que é o principal problema que tu tens vindo a encontrar nesta integração? Ou seja, é o que é na liderança, é nas equipas, no planeamento de como isso vai ser integrado? Eu diria que as duas grandes dificuldades ao nível da operação, primeiro, é a ausência de procedimentos e processos, ok? Determinado grupo de pessoas com o mesmo tipo de perfil e com o mesmo tipo de output terem um processo de trabalho. Não estou a dizer trabalharem todos da mesma maneira. Por exemplo, nós que trabalhamos em agências criativas e que temos profissões, temos, dependendo da circunstância, profissões criativas, cada um pensa como pensa e cada um chega às racionalizações que chega da sua forma, certo? Mas se houver passos e checkpoints e um processo mínimo, é mais fácil de nós conseguirmos implementar um sistema e amplificá-lo com a inteligência artificial. Ok? Vou dar um exemplo. E usando a nossa realidade em que nós nos cruzamos numa agência. Se estivermos a fazer a comunicação de uma marca 360, se calhar vamos começar pelo posicionamento, pelas guidelines, e quando estamos a fazer uma campanha de comunicação, e isto ainda é muito uma realidade do mercado, vamos pensar no nosso champion content, que ainda começa muito por televisão, ok? E a coisa vai-se destilando por aí abaixo, e depois tem que ser implementado em peças de redes sociais. O Instagram, o Facebook, o que quer que seja. Ok? Se eu não tiver um processo de como é que a informação chega do ponto A ao ponto B para eu levá-lo ao ponto C, que é a feitura dos posts para redes sociais, nem que seja, toda a gente trabalha em Word, toda a gente grava isto numa pasta de Google Drive, a nomenclatura das pastas é toda igual, o corpo de letra e a fonte é todo o mesmo, estou a ir um bocado pelo absurdo. Se eu não tiver um mínimo de organização e processo, é extraordinariamente difícil depois implementar um sistema que escala trabalho, ok? Porque cada um vai funcionar da sua maneira. Portanto, a ausência de processos e procedimentos na operação é uma das duas grandes dificuldades. Depois as pessoas começam a perceber, isto é cada um para o seu lado e funciona e estamos a faturar, e às vezes o sucesso é inimigo de mais sucesso, e percebe-se que se calhar vamos ter que dar aqui um passo atrás e criar aqui um sistema, nem que seja muito high level, para se poder implementar ferramentas. E desculpem o exemplo de comunicação, mas foi este exemplo que me veio à cabeça. A segunda dificuldade é o desconhecimento por algumas chefias e lideranças de como é que a operação na realidade se processa. E às vezes o ar de espanto, é assim que vocês fazem isto. Voltando à questão da comunicação. Entre brief, reuniões com cliente, brief vai aos estrategas, os estrategas passam aos criativos, os criativos fazem anúncios e eu só vejo os anúncios no fim. Ok? E às vezes lideranças, quando vêm, bora aqui implementar um sistema qualquer, quando vão ver, eles só veem o entregável, não veem o processo para chegar ao entregável.
E então, onde é que isto cria dificuldade? Em 3 vetores. A maior parte das vezes ficam um bocado aborrecidos e forçam mais a implementação de processos e procedimentos. 2, pior, tentam fazer uma implementação à força sem se estar previamente e devidamente preparado para fazer a implementação. E terceiro, acham que vão deixar de precisar de pessoas. Ou vão precisar de menos pessoas. Quando esse é, na minha opinião, cada vez mais a ferramenta que nos dá diferenciação e que faz com que a inteligência artificial funcione. E não é uma provocação, e se calhar, Renato, nós temos a mesma visão e se calhar estamos a usar palavras diferentes. Eu digo como ferramenta porque para mim é como ter um computador, é como ter um smartphone, é como ter um ecrã. Eu percebo o que mais... estás a dizer. Tu no fundo estás a querer dizer, desculpa, diz-me se estou errado, que, ou seja, isto não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma ferramenta, uma tecnologia tal como outras que vieram. Eu acho que o Renato estava a dizer é mais que muita gente vê a IA como ferramentas, isto na verdade nós vemos isto mais como um mindset, ou seja, eu acho que na verdade as vossas conclusões, as vossas visões se alinham. Eu acho que sim, prepara uma coisa, isto é tão esquisito, perfeitamente da malta estar a trabalhar e depende, havia um maluco que tinha um computador e depois toda a gente tinha um computador e o que é que eu faço isto? E malta que literalmente tinha o computador estacionado num canto da secretária e continuava a trabalhar sem o computador. Ok? Resistência à mudança, não é? Resistência à mudança. Diz? Não é só resistência à mudança. Ok, estamos aqui a ocorrer outra coisa, mas bora fechar este tema. É preciso uma mudança de mindset. Ok? Vocês que trabalham com arte, desenhar com papel e com uma caneta ou desenhar com tablet não é a mesma coisa. Sim, no fim saem desenhos, mas não é a mesma coisa. O processo, a memória muscular, estas coisas são todas diferentes. Portanto, é estranho para as pessoas trabalhar 15, 20, 30 anos a fazer esta coisa desta maneira e de repente agora está aqui o ChatGPT. Segundo, dizes bem, Filipe, a questão da resistência à mudança. Sim. As pessoas, no geral, não estou a falar as pessoas em particular, as pessoas no geral são capazes de maiores esforços para evitar a dor do que serem felizes. Ok? E é uma dor ter que readaptar a forma como eu trabalho. Como eu penso. Olhar para o lado e ver, epá, mas está aqui um miúdo que não percebe nada daquilo que eu vi ao longo de 30 anos e tudo, isto é um termo que eu estou a gostar cada vez mais de utilizar, que não tem a memória institucional da empresa e de repente acha que o ChatGPT faz esta cena toda. Eu percebo que as pessoas, e ainda por cima, em culturas de sul da Europa, muito mais complicado. Nisso, outros territórios são muito mais frios e objetivos. Desculpa. E depois isso ainda escala mais, quando nós temos, como estás a dizer, estou a ouvir eco alguns. Onde é que estou a ouvir eco? Será que é no teu? Ok, já não estou. Isso ainda escala mais, quando, como estás a dizer, a malta depois vê IA, começa a usar IA como ferramentas soltas, quando começa a ser cada vez mais importante usar IA como infraestrutura, não é? Uma camada mais transversal que ataca todas as partes do workflow, todas as formas de trabalhar, todas as formas de pensar. Agora, desculpa, deixem-me só acrescentar uma coisa, porque há aqui, eu acho que gostava de saber qual é que é o ponto de vista do João sobre isso, mas com a nuance de que, havendo muitas organizações que são desorganizadas e que olham para a utilização destas ferramentas como um milagre, e como é que elas lidam com a chegada à realidade da frustração. Porque uma coisa que é desorganizada não é porque há o milagre do AI que vai se tornar organizada. E é o contrário, não é? É o contrário, ao fim e ao cabo, que é tipo, isto obriga-te a ser organizado e as empresas, por norma, não têm processos, não têm organização, não é? O impacto, ainda, o mais doloroso é isto, é de repente elas querem, mas não podem porque têm que organizar coisas primeiro. O João tinha falado isso um pouco, eu também ia levantar esse ponto, que é os processos de organização, que é essa tal maior dificuldade, é uma dificuldade, é uma fricção, porque não existem na realidade, ou existem muito, de formas muito imaturas e sempre a ser alterado. Eu até acho que há um ponto de vista aqui que muitas das vezes
CEOs podem olhar para dentro e sempre acharem ao longo dos tempos que essa desorganização até vinha dos próprios colaboradores. Isto não funciona porque há aqui um problema, e depois olharem, agora vai-se tudo resolver, e depois tem este confronto com a realidade que não, o problema é interno e não tem a ver com os colaboradores, não é? Há uma... Obrigado, Margarida, porque isso é um ponto absolutamente importante. E os gestores que são efetivamente gestores com formação, experiência em gestão, e não tem que ser só os que estudaram em academia, podem ter estudado mais tarde, podem ter aprendido de experiência e podem ter aprendido por livros. Há um acrónimo em gestão que eu adoro e que eu uso muito, chamado GIGO. Quer dizer Garbage In, Garbage Out. Que é como quem diz SLOP, que é o termo que nós utilizamos em inteligência artificial. A máquina é tão boa, ou melhor, produz algo tão bom como aquilo que tu metes dentro da máquina. Porque ao dia 2, contexto, nuance, circunstância são coisas que a máquina ainda não entende se eu não a treinar para isso. E estamos aqui a falar de uma realidade que a maior parte das pessoas está a fazer as suas primeiras experimentações com LLMs. Portanto, 100% de acordo. Se nós não formos organizados e metermos tralha dentro da máquina, vai sair mais tralha. E depois, e eu já ouvi isto de muita gente, isto só produz tralha. 2 exemplos recentes. Alguém num outro meio digital dizia, meti o cartão de crédito num destes sistemas tipo... eu estou sempre a dizer o nome de brincadeira que eu tenho para aqui, com o OpenClaw, eu ia dizer o caranguejo, mas é o OpenClaw, foi o Hermes, já não me lembro. Isto afou-me não sei quanto dinheiro de um cartão de crédito num pescar de olhos. Qual eu pergunto? Bom, bora ver aqui a coisa do prisma. Se tu deres uma faca de cozinheiro a uma criança de 3 anos e ela se cortar, a culpa é da faca? Se calhar devíamos ter um bocadinho mais de informação e um bocadinho mais de cuidado a fazer, a fazer as coisas e depois não culpar a máquina. E a mim aborrece-me porque cria uma má percepção no mercado. Estou-me a rir porque isto é uma coisa que é... Às vezes é complicado estar a lidar com isto. E voltando um bocadinho atrás do teatro, o problema e o perigo do teatro é exatamente isto. Criar-se más percepções. Vou dar aqui fazer aqui uma tangente, mas uma coisa mais ou menos semelhante. Acho que foi para há uns 3 anos atrás alguém que queria conteúdo e bem, na minha opinião, no LinkedIn, sobre inovação e cenas e por aí fora, faz um post, isto é a coisa mais incrível do mundo, olha lá este projeto, teca, mas bicicletas do Google que andam sozinhas e não sei o quê. E em privado e em Ninguém está a ver o João. João, a tua imagem não está a aparecer, ninguém está a ver. Mas estão-me a ouvir. Ok, sim, estamos a ouvir. Mas a voz é muito mais interessante do que o trombilo, portanto, acho que estamos... Mais ou menos. Deixa-me ver se vou falando e vou resolvendo aqui o problema da... Ok, tiveste aí uma questão técnica. Da câmara. Sim. Houve aqui uma cena qualquer que se passou. Já me conseguem ver novamente? Ainda não. Tenho aqui. Estás a tirar os bonecos lá atrás, não é? É para ninguém tirar print screen dos bonecos. Estás a esconder aqueles bonecos mais valiosos. Não. Deixa ver se eu vou fazer aqui uma macacada. Vamos ver se isto não estoura de repente. E vou continuar a falar. Espero que me estejam a ouvir enquanto estou aqui a tentar resolver o problema em tempo real. Desculpem, agora distraí-me e como estou velho já perdi aqui um bocadinho de contexto também. Já sei, a questão da bicicleta.
Pá, e respeitosamente e em bom com a pessoa disse, epá, olha, se calhar devias reconsiderar esse post porque isso é uma piada de 1º de Abril do Google. Esse projeto não existiu. Isso foi uma piada. Epá, a pessoa... Epá, estás a gozar. E atenção, estou a falar de uma pessoa que eu respeito. Peraí. Deixa eu ver se é desta. Tadã! E acho que presta um bom serviço de comunidade de informação. E mesmo essas conseguem cometer erros. Mais grave isto se torna quando as pessoas não têm uma grande profundidade de conhecimento sobre aquilo que estão a falar. E depois isto da inteligência artificial é tudo pregos, é tudo igual, e olha que bom, eu aqui com o meu martelo para resolver os pregos todos à martelada. Já me devo ter desviado 3 vezes daquilo que se calhar vocês pretendiam como resposta, mas isto para mim é um tema grande, e fazer isso e resolver o problema de uma câmara ao mesmo tempo sem deixar de falar não é fácil para quem já está em idade avançada. Não de todo, mas está tudo, João. Estás suborientado. Estávamos aqui também a ver o que é que o Francisco Melo deixou, e é isso, é preciso metodologia. A metodologia com a IA não é uma coisa linear, tem de se perceber que há regras, não é? Portanto, aqui lendo diretamente, tem de perceber que as regras em IA não se podem quebrar, é sagrado, trabalhar de certa maneira para ter os outputs certos, e sim, dá trabalho para ter bons outputs, sem dúvida. Cada vez mais é a componente humana, portanto, não voltando à conversa do se é ou não ferramenta, mas de facto, focando naquilo que interessa, que é tipo, quanto mais esta lógica da IA temos, quanto mais ferramentas automatizadas, processos automatizados temos, não é? Cada vez mais nós temos que ter, ponto número 1, a organização por trás, temos que ter uma organização mais do que nunca alguma vez já tivemos, temos que questionar, mais do que nunca está na hora de questionar, ok, qual é que é a melhor forma de eu trabalhar, porque se eu não tiver uma boa forma, de antes queixavam-se os programadores, não é? Que é tipo, a malta não tinha as coisas organizadas, eles é que se lixavam. Hoje em dia é um bocadinho a empresa inteira, ao fim e ao cabo, porque se não há organização, se não há lógica, não há um processo bem estabelecido, e tu disseste bem, até a porcaria do nome das pastas, é uma pequena grande coisa, que quando nós estamos a pedir à IA para nos criar um fluxo, um determinado processo, ela vai ter que inventar se nós não tivermos isso. E depois, claro que escalamos coisas que não queremos, e como disseste bem, podemos culpá-lo. E repara uma coisa, não é só na operação, é depois no impacto cultural que as coisas têm. E agora vou ser aqui um bocadinho do contexto empresarial. Não vou fazer uma avaliação sobre o projeto em absoluto, que acho que não tenho o contexto suficiente para o fazer, mas vou ter que defender aqui um projeto público muito recente, numa ótica, que é o Amália. Foi absolutamente trucidado por toda a gente. Provavelmente de forma legítima. Eu não vou dizer que é legítimo porque me falta contexto. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza: o projeto foi mal comunicado. Quando as pessoas veem, há uma ferramenta de inteligência artificial e para eles ainda continua a ser tudo pregos, eles vão sacar do seu martelo e vão bater com o martelo nos pregos. O que é que eu quero dizer com isto? O Amália foi avaliado como se fosse o ChatGPT ou o Claude ou o Gemini, quando na realidade o objetivo e o intuito são outros. Porque, obviamente, veio tudo logo dizer, está aqui a falar de acho que era um Presidente da República ou um Primeiro-Ministro que nunca existiu, datas que estão erradas e que o Pai Natal existe. Já não me lembro quais é que são os 3 grandes casos que eles disseram. Quando o público em geral diz isto, é um problema de comunicação de quem desenvolve as ferramentas. Quando líderes de opinião ou jornalistas dizem isto, é um problema de informação do lado deles. E falta muita literacia de inteligência artificial neste momento. E mesmo pessoas que eu conheço que usam muito bem as ferramentas, mas estás a defender o Amália? Não, não estou a defender o Amália, nem vou defender, nem vou atacar, mas vou dizer uma coisa, esta pergunta, este teste que se fez, não faz sentido. Nós não sabemos com que dados é que o modelo foi treinado. E os modelos, na ausência de dados, vão alucinar e tentar agradar, não é?
Para mim, esse foi o maior erro. Tirando a questão de que dinheiro é que se pôs lá, se é preciso, se não é preciso, foi mal comunicado. Bora trazer isto para dentro das empresas. Há um medo real e legítimo por parte das pessoas que trabalham de que eu vou ficar sem o meu trabalho. Isto é a revolução industrial outra vez. Vão vir máquinas que me vão substituir. Eu vou ficar obsoleto. A comunicação para fazer uma implementação de inteligência artificial numa empresa que, no mínimo, não é digital native, tem de ser feito, na minha opinião, com extraordinário cuidado. As pessoas estão literalmente apavoradas com isto. Conheço, olha, bom amigo, excelente profissional, pessoa que eu acho uma referência na sua área. O Diogo Abrantes da Silva, que tem o podcast de Marketing por Idiotas, em que fizemos há pouco tempo um episódio sobre a ansiedade dele com a inteligência artificial. Eu dizia ao Diogo, não, tu não vais ser substituído. O teu trabalho vai ficar mais fácil. E o teu conhecimento e a tua experiência, a tal memória institucional que tu tens sobre como é que se faz as coisas e como é que a indústria sempre fez, cada vez é mais valiosa. O saber fazer, o saber evitar este garbage in, garbage out e produzir slop, saber alimentar a máquina com a informação certa e fazer as perguntas certas e, ajudante, saber fazer a avaliação do que é que sai, cada vez é mais importante. Vou aproveitar para fazer aqui nova tangente, que hoje é o meu dia das tangentes, ainda por cima agora estou enervado que a Argentina já empatou com a Inglaterra e isto é uma coisa que não me agrada muito. Há aqui um real perigo. Vamos supor que cliente me contrata para fazer uma campanha de comunicação. Ok? Eu, quando tenho que fazer as declinações mais pequenas, a minha vida está super facilitada. Epá, não que eu nunca... Eu sempre gostei de fazer todas as peças de comunicação. Vamos dar um exemplo. A gente não gosta de fazer o post do Facebook e do LinkedIn e por aí fora. E dá um júnior ou dá um estagiário que está a ganhar experiência para fazer 90% ou 95% do trabalho e depois vem um sénior e, ok, isto não se usa uma vírgula assim e o uso dos hífens nas palavras é uma coisa extraordinariamente importante, como muita gente que me acompanha em canais do WhatsApp sabe, minha obsessão entre usar corretamente um hífen na palavra comemos, que não existe, corremos aqui um real perigo, que é de não estar a passar trabalho aos júniores para que eles passem pelo mesmo processo que nós, para que ganhem a experiência e que cheguem ao nosso grau de maturidade empresarial. Isto é mais um perigo real, porque há coisas aqui que estão tão facilitadas neste momento que é que nem vou passar ao júnior ou ao estagiário ou a quem quer que seja, isto vai ser muito mais rápido, vou ter o que eu quero e depois isto é um esquerda-direita e está bom. Isto é um perigo real que nós temos e se calhar estou aqui muito a defender isto, tenho trabalhado muito com mídia, mas assumo que em gestão e que em direito, por exemplo, que é uma área, ainda há pouco tempo numa formação executiva que dei ali na Católica, tinha lá uma advogada especializada em cibersegurança e falámos um bocadinho mais sobre inteligência artificial e por aí fora, e ele diz, há aqui um real perigo de a próxima geração não ter o traquejo que nós temos. Não passou pelo trabalho de sapa e não tem a experiência e a tal memória institucional que nós temos para fazer bem a nossa profissão e utilizar inteligência artificial de forma altamente eficaz. Pois, e o problema é que se calhar nem vai haver... eu hoje por acaso tive uma conversa sobre isso, estávamos a falar de regulamentações e etc. E estava-se a tocar este ponto da geração que está agora a entrar. O problema é que deveria estar agora a entrar. Coloca-se o ponto de que, nesse aspecto, estamos a falar de empresas que eu não vou pôr isto ao estagiário porque se eu delegar para o AI vai ser mais rápido. A questão é que há muitos sítios em que já não se pensa se querem colocar esse estagiário. Margarida, novamente, põe-se a pergunta, tem um plano ou não tem um plano? E a questão não é a inteligência artificial. Eu não estou a ver... A estratégia. Falta estratégia. Mas falta em absoluto, não é só com a inteligência artificial. Porque assim, repara uma coisa, se tudo me correr bem,
eu hei de me reformar. Quem é que vai fazer o meu trabalho a seguir? A pessoa que não passou pela experiência, que não tem a tal memória institucional, estou-me a arriscar a slop. Garbage in, garbage out. Não tem contexto, não tem nuance, não tem histórico das coisas. Eu acho, novamente, nestes processos de aconselhar as empresas ou ajudá-las a desenhar um plano de implementação de inteligência artificial como uma ferramenta enterprise, recursos humanos não é só uma preocupação de se as pessoas vão ficar preocupadas ou se têm a formação adequada para utilizar as coisas. É, se nós estamos a pôr as pessoas no contexto e circunstância para elas assumirem lideranças daqui a 10 anos. E isto é um problema e um perigo muito real que talvez de todos, em termos enterprise, obviamente, não estou a falar em absoluto, está-se a falar de menos. Este para mim é um tema muito grande. Mais do que as pessoas que cá estão nas empresas neste momento perderem trabalho, crítico é quem é que as vai substituir, não é? Mas será isso, desculpa, João, eu concordo que o mercado enterprise tem que lidar bem, tem que ter uma estratégia, mas não é responsável pelos estagiários. Ou seja, não é uma obrigação de uma empresa ter estagiários. E isso é a própria evolução do modelo de negócio que eu acho que aí é que está a grande mudança na inteligência artificial, que é mudar completamente o modelo de negócio ao ponto de provavelmente não virmos a precisar de estagiários nunca mais, ok? Portanto, este impacto que vai ter no mercado de trabalho, não é? Eu trabalho nesta área e tenho noção do que se está a perder em termos de empregos mesmo em Portugal, não é? Uhum. E acho que, acima de tudo, é sempre um tema de C-level que não domina, de facto, e que tem a decisão, não é? Que não domina a matéria, e por outro lado também há uma resistência muito abaixo, não é? Portanto, no middle management, porque também tem medo de perder o emprego. Portanto, qualquer adoção da AI ou de IA, de inteligência artificial, numa empresa, vai ter muito mais resistência. Eu já nem diria que é cultural, que é mesmo pessoal, não é? Porque se eu quiser mudar radicalmente um modelo de negócio e montar o meu negócio numa infraestrutura da AI, nenhuma empresa portuguesa tem, exceto talvez a Augusta Labs, e outras que estão a surgir neste momento, não é? Mas que também, quanto a mim, ainda estão com um posicionamento muito arrogante, no sentido de, ok, nós é que vamos fazer a diferença. Portanto, estamos naquela fase em que as startups agora da AI, toda a gente quer investir nelas, mas depois tens o venture capital, tens enfim, todo o private equity, todas as formas de investimento que podes fazer em startups, sem noção de como é que tu podes analisar um business plan da AI, não é? Uhum. Porque hoje estás a fazer uma coisa, crias uma aplicação para fazer qualquer coisa, mas entretanto os grandes LLMs, assim que aquilo tornar-se um grande negócio, obviamente vão fazer o takeover desse negócio, não é? Perguntava-te muito concretamente em relação aos grupos de mídia, que eu também, pronto, já trabalhei muitos, como é que tem sido, do teu ponto de vista, a receptividade em relação ao AI, não é? Porque estamos a falar aqui, por exemplo, de grupos de jornalistas, não é? Os grupos de mídia são essencialmente constituídos por jornalistas, que de alguma forma já estão a fazer uso do AI, e eu julgo que uma utilização ética, não é? Mas por outro lado também temos novas fontes de informação e novos mídia que podem surgir completamente AI-powered, não é? Como é que tu vês esta evolução dos grupos de mídia em relação ao AI? Porque, e já agora, qual é que tu achas que é o LLM mais indicado, ou qual a combinação de LLMs mais indicado para um grupo de mídia? Vamos escrever isso tudo. Desculpa, João. Eu estou a tomar nota disso tudo porque eu quero endereçar estes pontos, porque acho que há aqui visões, experiências e opiniões que podem ser conhecimento transferível para outras indústrias. Mas queria endereçar primeiro aqui uma coisa que tu dizes, que eu acho que está correta, que é as empresas não são responsáveis pelos estagiários. 100% de acordo. Deixa-me dar aqui uma outra visão e uma experiência pessoal. Certo.
Se eu não formar as minhas pessoas, eu tenho 2 problemas. Vou ter que as ir buscar mais caro noutro sítio e vou ter que ensiná-las a trabalhar da forma que eu gosto. Eu vivi essa experiência num grande grupo de publicidade e foi um case aqui em Portugal. Uma das empresas onde passei tive a felicidade de ser uma das referências do mercado e todo o resto do mercado, onde é que vinha buscar? Os júniores estavam ali a começar a entrar na esfera de serem séniores, vinham buscá-los à nossa empresa. E de repente nós ficámos a ficar dilapidados de talento. Se nós não tivéssemos implementado um programa de captação de talento e de formação de novo talento, tínhamos perdido o talento todo. Aquilo que tu dizes para mim é verdadeiro e tomo como verdadeiro. Não, as empresas não são responsáveis pelos estagiários. São crescidinhos, façam-se à vida, o mundo muda, é o que é. Estou a dizer isto numa versão muito fria, emocionalmente eu não acredito nisso, eu também fui estagiário, mas do ponto de vista corporativo e de gestão, 100% de acordo. A questão é, eu acho que não é a estratégia mais avisada por uma empresa, porque de repente pode-se ver dilapidada de talento. Altamente debatível, obviamente. Não estou a contrapor aquilo que tu dizes sobre a responsabilidade da empresa, acho é que é um tema mais complexo do que só a responsabilidade da empresa. Sim, Eu eu acho- estava a falar na prática Sim. os trainees, não é? Os trainees estão um bocadinho condenados porque esse vai lá, digamos assim, esse trabalho de entrada, não é? É um Vai trabalho que está desaparecer. cada vez mais substituído. Vai ser mais não é? desafiante. Completamente. Portanto, Mais O lugar, desafiante. o lugar onde é que vai estar o estagiário, percebes? Onde é que ele cabe dentro de uma organização que É já todo um tenha tema. AI bem implementada. Não Eu querendo acho- transformar desculpem. o podcast, desculpem, só para fechar, não querendo tornar o podcast sobre isso, e desculpa, Margarida, toda uma outra conversa e que ocupa um podcast inteiro, que é a malta que vai começar agora, epá, então como é que eu começo? Se há aqui uma série de ferramentas que faz aquilo que eu fazia. Exato. Que eu acho que ainda vai mais atrás. Sem dizer nomes, aconselhei um amigo que tinha uma filha que ia para a comunicação social a ir para uma instituição, que achava que era a instituição certa, dadas as ambições, para onde deveria de ir. E eis que não há uma única cadeira que aborde inteligência artificial. E Tiago, marcamos outra conversa sobre isto, porque eu acho que até em academia é preciso repensar esta brincadeira toda. Dado o adiantado, não que eu tenha limitações de tempo, mas antes que o Google nos mande embora, deixa-me ir especificamente àquilo que tu dizes sobre os grupos de mídia, porque tu fazes aqui uma série de perguntas que são muito interessantes e eu acho que podem ter conhecimento transferível, mas não antes de devolver a palavra à Margarida, que eu, de forma selvagem, atropelei. Desculpa, não, porque eu também acho, é só porque este tema é muito abrangente e aqui a questão, até já me perdi um bocado, mas a questão concordo com o que estavam a dizer, dessa questão dos estagiários não serem um dever das empresas, mas isto tem a ver tudo com o mindset que já vem de trás. Aqui, quando eu falei primordialmente até em estagiários, não é o estagiário descartável, porque isso também não era um objetivo de um estagiário. Eu, como estagiário, não me interessa estar a ser explorada por uma empresa. O objetivo é eu entrar numa empresa para beber o conhecimento desta empresa e evoluir dentro da empresa. Para mim, quando recrutei e quando recruto pessoas, é esse o meu objetivo e, aliás, quando fiz o meu estágio. E nesse aspecto, pensando numa carreira contributiva dentro dessa empresa, há passos que vão falhar aí, porque a pessoa nunca teve a oportunidade de entrar para percorrer o caminho. Mas pronto, isto é outra conversa muito longa, por isso passem à frente a minha, Está certo, a minha Margarida. divagação. Mas quando entras no corporate, não, a conversa é outra. A conversa é outra. Acredito que sim. E nunca é simples. E nunca é simples. Mas prometo ter disponibilidade para isso, com o mesmo lindo background que eu tenho aqui atrás, que legitima a que todos os adultos comprem brinquedos e jogos de tabuleiro e jogos com cartas e bonecada e por aí fora. Voltando aqui aos temas que o Tiago levanta, dentro de grupos de mídia. E vou manter isto
100% dentro do domínio da inteligência artificial, porque grupos de mídia têm outro problema muito grande neste momento chamado YouTube, que não perceberam a tempo e que estão a ser completamente atropelados. E não é só pela Live Mode TV. Vai haver agora um criador espanhol que vai ter um evento que fez 5 vezes na Twitch, de esportes de combate, de repente este ano vem para o YouTube e que vai arrasar. Portanto, os grupos de mídia é uma perfeição. As profissões são... Eles são artesões. Na mesma. Ok? Escrever e dar uma notícia, fazer a curadoria de notícias é um trabalhinho de ourives. Na minha opinião. Tal como é fazer conteúdo de entretenimento. Que são os dois grandes sacos de conteúdo que nós temos em grupos de mídia. Ou estamos a informar, ou estamos a entreter. O Tiago diz, e bem, que os grupos de mídia são constituídos, na sua grande maioria, em termos de quadros, por jornalistas. Mas depois nós olhamos e dizemos, peraí, mas há muito menos horas de informação do que entretenimento. E eu assim, sim, mas fazer jornalismo e fazer jornalismo em broadcast é muito caro e é preciso muitas pessoas. É muita informação, é preciso ter muita certeza do que é que nós temos, em mãos, se é verdade, se serve o interesse do público, se serve os nossos critérios editoriais, enfim, uma série de coisas mais geekalice de jornalismo, que se calhar não é tema para aqui. Tendo muitas pessoas e sendo uma coisa altamente densa em termos de material e diversidade de temas que têm que ser desenvolvidos, é obviamente uma área de atividade na produção de conteúdos que está mesmo a pedi-las que nós comecemos a implementar a inteligência artificial. Ok? Acho que também há oportunidades nos projetos de entretenimento, vai ser ganhar valor noutras coisas. Se calhar mais na produção e se tivermos bons processos e bons procedimentos, de repente fazer alinhamentos e guiões vai ser muito mais fácil, porque são coisas muito mais macro, porque depois aquilo vive do apresentador, do convidado, do momento e por aí fora. E se nós olharmos para um produto de informação em broadcast, vive muito da notícia e depois a espaços da conversa com um comentador ou com um convidado e pronto. Há obviamente aí todo um trabalho que tem que ser altamente rigoroso de preparação para fazermos perguntas interessantes, que façam sentido em sequência, e depois controlar as respostas que nem sempre vêm alinhadas com as perguntas que nós fizemos, enfim, e que depois é toda uma ciência que a máquina ainda não replica. Mas vamos focar aqui fundamentalmente na feitura de notícias. E vou ser altamente simplista. O jornalista vê o feed da Lusa, o feed da Reuters, enfim, de uma série de agências noticiosas, algumas mais especializadas, outras mais generalistas, estão-me aqui a cair notícias o dia inteiro, e eu tenho X minutos de antena. O tema grande é, enfim, os meus últimos tempos de SIC foi a guerra na Ucrânia. É preciso pôr aqui X minutos, porque há uma expectativa da audiência para que se veja isto. Obviamente, depois é preciso perceber, as televisões são um negócio, enquanto está a correr pelo jornal, estão a olhar umas para as outras, e a fazer até ali também uma gestão em tempo de real de já chega, não chega, ou vamos continuar. Mas há aqui muito trabalho manual de ver o feed, fazer uma desduplicação de coisas que me estão a aparecer em múltiplos feeds, fazer uma concatenação dessa informação que faça sentido, que os dados sejam coerentes, os que vêm de um lado dos que vêm do outro. Enfim, é muito trabalhinho de ourives que é preciso ser feito e que a máquina pode ser altamente eficiente a fazer isso. Uma segunda coisa que pode fazer depois é a parte do fecheirinho, o que vocês não veem em casa, que é o fecheiro que vai para um teleponto para o pivô conseguir ler a informação, que é formatado de uma determinada maneira. E que, by the way, cada pivô tem o seu estilo próprio, que eu também consigo fazer boa parte desse trabalho, porque se eu tiver uma amostragem suficientemente grande do trabalho dele, eu consigo pôr a máquina a perceber
ok, ele fala desta maneira, não usa este tipo de palavras, usa aquele tipo de palavras, gosta de pausar, gosta de olhar para a câmara, e eu consigo replicar estilo. Ok? Quero com isto dizer que eu com a inteligência artificial se calhar consigo, não é se calhar, é consigo, porque eu já desenvolvi um sistema destes. Consigo poupar 70 ou 75% do trabalho. É o chamado trabalho de SAP, e novamente, e sem querer voltar a abrir esta ferida desta conversa, que um dia haveríamos ter esta conversa, que é o trabalho do júnior, do estagiário, de fazer um primeiro tratamento de qualquer coisa, e depois vem alguém e que lhe dá o tratamento final, e depois alguém faz a aprovação, e depois aquilo vai para a antena. Ok? Mas enfim, até aqui, nada de novo sobre o processo, feito por pessoas ou feito por uma máquina. No fim, alguém muito sénior e muito experiente e com a tal memória institucional vai ter que dizer isto está no nível de excelência que nós queremos colocar em antena. Claro que estas pessoas têm 25, 30, 35 anos de experiência e estão habituados a fazer as coisas de determinada maneira. E eu lembro-me nas redações, de repente, o jornalista também tem que pegar nos seus brutos, e os brutos são tipo o footage todo que vem de um repórter de imagem, e que depois vamos cortar aqui os bocadinhos que são melhores para se fazer a reportagem. Houve muita resistência, hoje é um standard de indústria. Claro que vai haver resistência na mesma medida a inteligência artificial. A questão é, e aqui entro no território que eu tenho que ter muito cuidado com o que digo, por causa dos grupos com que eu trabalho. Mas, se não formos a televisão pública, e mesmo assim a televisão pública tem a responsabilidade de fazer as coisas de forma gerida e sustentável, se eu for um grupo privado, eu estou à procura de eficácia financeira, sem perder a qualidade. Com uma terceira coisa, vai aqui ao último ponto. Foi muito bem levantado, que é quais é que são os melhores LLMs para se usar numa televisão. No entretenimento, o que der jeito à malta. Fazer uns alinhamentos e uns X6 e ter umas ideias e bater umas bolas, pode ajudar, porque no fim do dia é a pessoa que vai ter o critério do que é que entra ou não entra num programa, o que é que tem graça, o que é que não tem graça, que é altamente subjetivo e que novamente é preciso a memória institucional e a sensibilidade para se fazer um programa que vai ter sucesso. A informação, a resposta é nenhuma. E isto, sem querer entrar demasiado no tema do YouTube e desta polémica toda agora do Live Mode TV e por aí fora. O que distingue a televisão e um órgão de comunicação social é que é tutelado. Há uma comissão de carteira jornalista. Há uma entidade reguladora da comunicação. Há compliance. E eu não posso meter informação dentro de um modelo que eu não tenho a certeza sobre o que é que está a ser feito nesse modelo com a informação que eu lá alimentei. Jornalismo de investigação. Há fontes, e essas fontes têm de ser protegidas. Jornalismo que não é de investigação, que é factual. Há compliance. Eu tenho que citar qual é que foi a minha fonte. Isto veio da Luz, isto veio da Reuters. Não tenho a certeza se a máquina faz isso. Indo mais à parte do negócio, que eu há muito tempo que não olho para um contrato desses. Houve um que me passou pela frente há pouco tempo, mas não era eu que o tinha que avaliar. Eu não sei se o contrato que eu tenho com a Luz ou com a Reuters me permite que eu meta a informação deles dentro de um LLM para produzir informação. E é aqui que eu acho que há uma série de conhecimento e aprendizagens que podem ser altamente transferíveis. Todas as indústrias têm regulamentações, mesmo antes de vir o AI Act. Portanto, tenho malta amiga que me diz, sim, estou a experimentar aqui, uns gostam mais do Claude, outros gostam mais do ChatGPT, a malta gosta do Gemini, esta questão do notebook LM é espetacular porque trabalha em cima da informação que eu tenho. Eu até dizia, eu gosto mais do Claude 2, amanhã gosto mais do ChatGPT, depois da manhã volto a mais do Claude. Isto é tudo muito volátil. Isso é perigoso, João. O quê?
Ou seja, imagina, eu estou a imaginar um grupo de comunicação social a fazer um hack próprio, com conteúdo próprio, onde põe todas as suas notícias, todos os seus arquivos, todos os seus vídeos, etc., não é? E com base nisso pode produzir novo conteúdo, nem que seja numa lógica de repackaging, não é? Sim. O ponto aqui é mesmo onde é que está, onde é que a inteligência artificial entra aqui, não é? E até que ponto é que pode tomar conta do negócio e da indústria, não é? Porque, como dizias, os grupos privados, que são os maioritários, não é? A nível mundial, é quase tudo privado, não é? Estão numa lógica de eficácia, eu diria até de audiências, não é? Porque eles dependem das audiências, as audiências estão indexadas à publicidade. Portanto, até que ponto é que eles não se vão render ao AI numa lógica de redução de custos? Aí é efetivamente uma redução de custos, não é? Independentemente da veracidade da notícia, quando isso já não é propriamente uma coisa que as pessoas dão tanta importância quanto deveriam dar, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Estás. Epá, não é um tema fácil de resolver. E que, novamente, o programador ou um editor-chefe tem de ser muito experiente a fazer isto e perceber, epá, isto é uma notícia, isto é só factos, sim senhor, não estou em incumprimento, estou dentro de compliance, estou dentro das regras da ERC, da carteira, da minha própria consciência, porque eu acho que uma das coisas que bons grupos de mídia fazem é ser ainda mais apertados com regulação do que as entidades reguladoras. É um bocadinho também o que fazem com a publicidade. Há as regras sobre a que horas é que eu posso comunicar álcool, como é que eu posso comunicar açúcar em horários das crianças e por aí fora, e os bons grupos de mídia que sabem defender o seu produto são ainda mais apertados do que a própria regulamentação. Ok? E um editor-chefe, a informação, tal como se calhar há muitos anos atrás não quis usar um computador e que não queria que os jornalistas editassem brutos de vídeo para ajudar depois na montagem de peças, ou que, outros casos tão recentemente, que viessem imagens feitas por um telemóvel em vez de uma câmara que causa hérnias, vão ter que se habituar a isto, ok? Depois, além de se ter de adaptar a isto, como se adaptaram a tantas outras coisas, porque aconteceram muitas nos últimos 30 anos, e especialmente a informação, vão ter de ser extraordinariamente hábeis a combater administrações para dizer não, neste conteúdo não entra. Lamento. Vai lá dizer ao... Agora só me ocorre o Larry King. Vai lá dizer ao Larry King que é o ChatGPT que vai fazer as perguntas dele. Até pode pôr grandes perguntas, mas deixou de ser o Larry King. Ok? Eu acho que nós estamos num ponto de extraordinária oportunidade. Tu olhas para o mercado norte-americano e acontecem duas coisas em simultâneo na informação. E estes casos que eu vou dar nem sequer foram a opção dos próprios. A Megyn Kelly e o Tucker Carlson vai-lhes dizer agora que vão voltar para o broadcast e que não têm controle sobre o produto deles e que vão ganhar uma fração daquilo que eles estão a ganhar agora porque monetizam diretamente a sua audiência. No entanto, eles só conseguem fazer isto porque não estou dependente da Airwave, eu tenho o YouTube que me faz a distribuição e que é excelente a encontrar a audiência certa para o conteúdo certo. Tenho câmaras e luzes, by the way, não aquecem e que têm uma grande qualidade e que eu vou à FNAC e compro e faço isto com DSLRs. Há uns tempos montei um projeto de televisão e que disseram, mas estás a fazer isto com estas cenas? Sim, então quanto que isto custou? Olha, este estúdio todo custou 10.000 euros. Epá, eu com esse dinheiro nem compro um pedestal para fazer uma câmara na informação. E by the way, já vi um projeto de informação cá em Portugal fazer informação com DSLRs e ninguém nota a diferença do ponto de vista de qualidade. Até podiam estar a fazer com smartphones. E estas pessoas, eu tive há pouco tempo no e-mail News Summit do YouTube, tive com colegas de profissão, Europa, Médio Oriente e África, e já vi cases absolutamente extraordinários de implementação da inteligência artificial que eles dizem não adoramos, mas é estúpido não implementarmos até este ponto. Porque nos está a dar, uma eficácia brutal,
2, uma velocidade que os nossos concorrentes não estão a ter. E cada vez mais informação assenta em cima de velocidade, porque é isso que é o teu primeiro gancho, o teu primeiro anzol de fazer o onboarding da audiência. E depois vais mantê-lo lá porque tens o Larry King, porque tens o gajo muito bom a fazer as perguntas e com quem as pessoas se conectam. E as pessoas vão-se continuar a conectar com pessoas. Ok? Mesmo negócios que podem alavancar inteligência artificial, eu acho que eu não vou mandar o Gemini fazer uma venda ao meu cliente. Eu acho que vou continuar a humano. Não é? Ainda mais os nossos negócios, os nossos mercados são altamente relacionais. Ok? E voltando, e obrigado pela pergunta, porque eu acho que isto é uma indústria que precisa muito de pensar nisto. E eu digo mesmo pensar, antes de começar a fazer, para que não se faça a asneira e que não os ponha em cumprimento com as entidades reguladoras. Precisamos muito de pensar sobre isto e precisamos de começar a ser um bocadinho mais espertos e menos casmurros de tudo o que é que sai de inteligência artificial. E, fechando a resposta a isto, continua a ter tempo. Precisamos de muito mais regulamentação. Precisamos que essa regulamentação seja clara e inteligível para a maior parte das audiências. E precisamos de experimentar. E, infelizmente, não estamos no território mais permissivo à aprendizagem pelo erro. Olha, eu tinha uma pergunta que é um bocadinho agora, tocaste num ponto interessante. Pá, isto não sei, nós pelo andar da carruagem não saímos daqui hoje. Falas É assim, precisamos de eu mais já tive regulamento. o gol de desgosto 2 já aconteceu que a Argentina nos últimos minutos eliminou a Inglaterra. Portanto, já tenho o dia por perdido, portanto, bora investir o resto dele muito bem nesta conversa. Por um lado, nós precisamos de regulamentação. Por outro lado, estamos perante uma realidade em que se nós não investimos e se não vamos além de tudo, obviamente que tem que haver questões éticas e não é muito aí o meu foco, não conseguimos andar para a frente. Correto. Estamos numa realidade em que as empresas pequenas conseguem sobressair. Eu diria até, esta regulamentação, isto é uma coisa possível, tendo em conta que nós estamos a viver aqui esta maluqueira, não sei quem está tanto por dentro ou mais, e certamente muitos até mais do que eu, esta tal corrida louca da AGI, isto permite-nos sequer estarmos a poder falar sobre isto de forma realista. Vai haver uma regulamentação, quando nós estamos sempre a ouvir dizer que a Europa, cada vez que implementa mais prisões, só nos está a atrasar em relação a toda a restante, pronto, todos os outros modelos. Não sei, não sei qual é que é o rumo, de facto acho que estamos aqui numa realidade um bocadinho, não quero ser aqui dramático, mas estamos numa realidade de facto esquisita, não é? E não sei bem, o caminho é esse, é o da regulamentação. Nós já tínhamos um tema, e isto ficou dolorosamente perceptível quando o Mark Zuckerberg vai ao Senado americano e alguém tem a necessidade de perguntar o que é um like. Okay? Acho que já não estamos nesse ponto, acho que os legisladores estão um bocadinho mais informados, mas há duas grandes dificuldades. E eu vivo um bocado as duas realidades, nascido e criado nos Estados Unidos, fiz parte do meu percurso académico lá, fiz parte do meu percurso profissional lá, mas, descendendo de portugueses, a maior parte da minha vida na Europa, e a perceber o contexto diferente e a navegar estas as duas realidades. Há uma coisa que vai continuar a ser verdade, já não é tão gritante como no caso quando o Zuckerberg vai ao Senado americano, que é a tecnologia vai ser sempre andar mais rápido do que os legisladores a conseguem decifrar. Não há hipótese. E eu acho que isto não é uma questão de atirar mais legisladores. É um problema que eu acho que ainda ninguém conseguiu encontrar aqui uma solução boa. Se calhar vão ter que atirar o ChatGPT aos legisladores para eles conseguirem fazer o trabalho deles mais depressa. Digo eu, ironicamente, porque não sei sequer se essa é a solução. Segunda coisa, temos de ter um bocadinho mais de abertura de espírito e bom senso e não defender tanto o status quo, mas perceber o que é que pode ser um status novos e como é que nós conseguimos chegar lá de uma forma sustentável. Sim, é verdade, e houve alguém de uma Big Tech
que recentemente fez um discurso qualquer, num sítio qualquer da Europa, e que diz, pá, vocês na Europa têm um problema. Vocês legislam tudo e não inovam, e nós temos não sei quantas empresas que valem mais do que 1 bilhão, vocês só têm uma nos últimos 10 anos. Ao qual que é legítimo se perguntar, e isso é mau? E a resposta que eu tenho é, não sei. Acho que se legisla de forma demasiado apertada na Europa e que se encastra um bocadinho o crescimento das empresas, os avanços tecnológicos e todas essas coisas boas da vida empresarial. No entanto, nós não temos o contexto e a circunstância para isto ser o Texas e de ser tudo à brava e cada um faz o que lhe apetece. Ok? Não, porque me cabe uma coisa, e vou dar só um exemplo. Muita da inovação que acontece nos Estados Unidos do ponto de vista de produto é uma inovação que não é possível fazer na Europa. Vou dar um exemplo. Ou vou dar dois, que são os que eu gosto. Os Jeeps, os Hammers e as botas de combate das forças especiais que a Oakley desenvolveu e tantos outros produtos nos Estados Unidos aparecem porque a máquina militar, que é extraordinariamente importante para a economia americana, e não estou a falar de guerra, porque dá acesso a ensino superior de qualidade a muita gente que não teria forma de ter acesso a ele de outra maneira, é também uma das maiores compradoras nos Estados Unidos. Há montes de empresas, produtos e até novos segmentos de mercado que aparecem porque dizem, pá, temos aqui uma grande ideia, vamos falar com o Exército, pá, o Exército, a gente está a pensar fazer este marcador de livros. Pá, isso parece muito bom, toma lá dinheiro para desenvolveres. E acabas de desenvolver e vais lá e eles depois dizem, pá, isso é muito bom, quero X mil unidades e quero exclusivo durante X anos. E a seguir, a patente é tua e podes ir para o mercado. Ok? Nós não temos isso na Europa. Isto é Isto é fundamental na economia americana. Estarmos a comparar a Europa com os Estados Unidos mas estamos a comparar com a China. Com um problema maior. As pessoas comparam a China não sabendo o que é a China e comparam-na à distância, visto pelos mídia ocidentais, sem nunca lá ter estado e sem perceber que a China não é o que vocês acham. Não estou a dizer que é uma coisa muito boa, mas não é o que as pessoas acham. Ok? Tentando resumir isto aqui, tem que haver aqui um meio termo. Não pode ser, ou não deveria ser, o faroeste, como muitas vezes parece ser nos Estados Unidos, e não pode ser uma penitenciária, como às vezes parece a legislação na Europa. Às vezes parece que estão a querer travar o vento com as mãos. Ainda bem que há RGPDs e essas coisas todas, mas, precisamos de inovação. Eu quero ter qualidade de vida na Europa, eu quero ter as mesmas oportunidades aqui na Europa do que teria nos Estados Unidos. Why not? Não é? Agora, se fosse fácil, estava feito. E seguramente não são pessoas com o meu perfil que vão conseguir resolver isso. Certo. Deixa-me já saber, João, um dado que talvez te interesse. Existe um grupo europeu, não é, que se dedica à inovação. Por acaso até 2 portugueses fazem parte desse grupo com bastante preeminência, nomeadamente a Ana Casaca, que está na Galp. E no outro dia estava a falar com ela e ela estava-me a dizer uma coisa muito curiosa, que eu não fazia ideia, porque eu estou dentro do sistema do empreendedorismo e das startups desde sempre, e uma das coisas que eu não tinha, que tinha a noção, não é, era de que de facto a Europa não conseguia fixar porque as condições fiscais em Seattle, em Delaware, etc., portanto são imbatíveis e portanto é inevitável que a empresa vá para lá. Mas na prática ela estava-me a dizer que em termos de deep tech, não é, e estamos a falar de deep tech que tem tudo a ver com AI, só passaram para os Estados Unidos 2,3% das empresas europeias. Ou seja, neste momento existe um investimento europeu em termos de startups de AI, não é? Que não é muito visível, de
facto, não vês no LinkedIn, não vês... Pronto, é aquilo que tu estavas a dizer no início, não é? Portanto, está-se a fazer e não se está a comunicar, não é? Mas, de facto, a Europa está a posicionar-se de uma forma diferente. Para mim, o grande problema não é a regulamentação é sempre bem-vinda, e o AI, se há tecnologia que precisa de regulamentação, é sem dúvida o AI, porque ninguém sabe exatamente onde é que isto vai acabar, onde é que isto vai parar. Para mim, o grande problema é mesmo a fragmentação dos mercados, não é? Portanto, eu devia lançar uma startup em Portugal e ter um mercado europeu de 400, 500 milhões de pessoas disponível, não é? Portanto, e não tenho. Se eu quiser fazer um projeto de economia circular para Portugal, eu não vou conseguir passar esse projeto, transferi-lo para a Espanha automaticamente, porque tenho todas as barreiras legais, e se for para a França pior ainda, para a Alemanha pior ainda, estás a perceber? Portanto, eu acho que a Europa, de facto, é um projeto inacabado, é um projeto que não sei onde é que vai acabar também, que está a ser extremamente ameaçada e que tem esta oportunidade que se posicionou, não é? Nesta área como alguém que não podia correr, como a China e como os Estados Unidos, não é? Para a grande guerra que é de facto o AI, não é mais nada do que AI. Quem é que vai tomar conta do mundo, não é? Portanto, esta é que é a verdadeira guerra no mundo neste momento, e a Europa perdeu esse comboio, não é? Perdeu esse comboio, então tenta-se posicionar naquilo que sempre fez bem, que foi legislação, não é? Portanto, que faz parte de uma Europa democrática, não é? Portanto, que é muito dedicada à legislação, àquilo que é certo, àquilo que é errado, e tentar aqui criar de alguma forma uma certa ética que eu acho que não vai fazer, não é? Porque falas do RGPD como uma grande, como um grande fabrico europeu, sem dúvida nenhuma, desde 2018 que isso está implementado. No entanto, o AI Act está a desmontá-lo todo porque as empresas americanas estão a obrigar a que o RGPD vá abaixo, porque senão ameaçam sair da Europa, não é? Portanto, Sim. qual é que é a força da Europa aqui? É de facto muito escassa, não é? É um conjunto de países ameaçados que não se consegue organizar, que tentam lutar pela soberania digital com LLMs específicos, não é? Mistral em França, nós com o Amália, pá, eu sou muito crítico do Amália, ao contrário do que tu dizes, mas pronto, não vamos entrar por aqui. Atenção. Eu sou Sou muito crítico mesmo, muito. Acho que é um não erro vou total. trazer para aqui, porque então, em vez de termos 2 temas, ainda íamos ter um terceiro. Sim, exatamente. Depois, pronto, para não dispersar aqui... Eu digo já que também posso entrar nesse terceiro. Tenho aqui muitas opiniões, só estou caladinha, que é para não estar a criar ruído. Renato, marca aí, Renato. Tragam as pipocas, Esta é uma se é para parte falar da dois. Amália a sério. Mas sim, basicamente era isto, ou seja, eu acho que a Europa posicionou-se muito tarde, como sempre, não é? Portanto, não é um tema de inovação, a inovação nunca existiu na Europa, efetivamente existiu fora da Europa. Eu conheço a China, acho que a China está anos à frente dos Estados Unidos, anos à frente. Anos de luz, é assustador. Vou lá agora outra vez, portanto eu gosto muito da China, acho que eles de facto eles são de facto os caladinhos, são os discretos, né? Eles é que são os discretos, vão fazendo e não anunciam nada, não é? Ao contrário dos americanos que dependem da bolsa, não é? Dependem dos mercados Deixa-me dizer uma financeiros. coisa. Eu tive o privilégio gigante de estudar na China, em Xangai, e de conhecer o ecossistema de inovação. Das coisas, indo ao ponto que tu dizes dos caladinhos, das coisas mais reveladoras sobre a China que eu aprendi com o meu professor de cultura empresarial asiática foi: vocês nunca vão compreender a China efetivamente porque vocês têm 4 pontos cardeais e nós temos 5. Vocês têm norte, sul, leste, oeste, nós temos norte, sul, leste, oeste e o centro, que é onde a China gosta de estar. Não gosta de estar em nenhum dos extremos. Gosta de estar no centro, gosta de fazer parte, mas não toma posição. Eles são... Atenção, China também, todo um podcast sobre a China. Agora, o que tu dizes é o que eu observei em viagens lá de academia e empresariais. Eles estão tão à frente que é assustador, e não só estão caladinhos, como os nossos mídia ocidentais não nos estão a prestar um bom serviço ao não relatar de forma verdadeira o que é que está a acontecer na Ásia. Desculpa ter-te interrompido, mas isto é um tema gigantesco. Portanto, na conversa do Tiago Sena, o João Vitória vai estar presente e isto vai dar pano para mangas. Ui.
A conversa vai ter que continuar. Vamos ter que antecipar a vinda do Tiago Sena, porque esta conversa não saímos daqui hoje. Desculpem. Não, mas atenção, Isso. tu não peças desculpa porque repara, estas coisas, nada disto é estanque. Há aqui demasiadas dependências e eu adoro que a conversa tenha sido altamente ramificada e às vezes extraordinariamente granular, porque estas questões não são simples e não vivem num aquáriozinho. As coisas não são estanques. Contexto e circunstância são extraordinariamente importantes para este tema que nós estamos a falar. Eu tive, no programa académico que me levou à China, tive desde Tóquio até Berkeley, visitei tudo o que havia para inovação. E é super interessante de ver que a forma como se trabalha em inovação é extraordinariamente diferente por causa de variáveis de contexto locais. E até mesmo nos Estados Unidos, tu vais para o ecossistema de startups, Boston e Nova York, que estão numa costa e que são razoavelmente perto, são tão diferentes como a malta que está em São Francisco. Por causa de circunstâncias e variáveis de contexto. E então, quando vamos para a Ásia, esqueçam, eles vivem num mindset diferente do nosso, com regras e premissas que não são as nossas. Okay? Eles, quando desenvolvem os comboios rápidos, tu vais, Zé, não se chamam Zé, mas depois quando vêm para Portugal usam os nossos nomes. Zé, tu vais estudar os comboios dos Estados Unidos durante 2 anos, tu vais para a França, tu vais para o Japão, tu vais para aqui, daqui a 3 anos voltem todos com o que descobriram e bora fazer o melhor comboio do mundo. Eles têm... Eu lembro-me de estar a chegar, acho que foi a Beijing, de comboio. O comboio rápido a abrandar, que para abrandar é 120 a hora, e durante 30 ou 35 minutos eu parecia que estava ali na Quinta do Infantado em Louros, prédios a ser construídos, e eu perguntar à minha mulher, que estuda muito cultura chinesa, dizer assim, estas pessoas todas, vão vir do contexto rural para as cidades. Eles são mesmo muitos, e são muito organizados. E podem até não concordar uns com os outros, mas quando há um objetivo, a direção é esta. Eu dou sempre este exemplo. Eu tive as primeiras 2 vezes em Xangai com 3 anos de diferença. Foram 2 cidades diferentes. Vi uma cidade suja, cheia de motas, com barulho, não tinha uma árvore, céu cinzento, absolutamente horrível. Voltei lá passado 3 anos, cidade extraordinariamente agradável, não se ouve barulho, não há motas com combustíveis fósseis, ruas limpas, árvores, mega agradável. Porquê? Porque houve um plano. E eles entregam e não entregam a tempo e horas. Entregam antes do tempo. Altamente eficazes, que é uma coisa que nós precisávamos de ser um bocadinho mais também aqui na Europa. Portanto, temos que mandar os europeus para a China também, para vários Aprende-se sítios. muito. Olha o Tiago que vai lá agora outra vez. Aprende-se muito. Muito lá. Muito mesmo. É uma coisa muito curiosa que eles têm, que é, eles não gostam de pessoas pontuais, não é? Em Tóquio, tive um professor... Desculpa. Tive um professor... aquilo era um programa que era malta da publicidade, diretores criativos, por aí fora. Malta mais liberal, com horários, vamos pôr a coisa assim. E no nosso programa global foram liberais em todo lado, menos em Tóquio. O Yoshinori Fujikawa, que foi o nosso tutor líder no Japão, tipo altamente graduado da Itsutsubashi, super simpático e coisa, e espetacular, e bem-vindos, e obrigado por estar em Tóquio, não sei o quê, e explica uma série de coisas, e tenham noção que Tóquio é uma cidade complexa. Nós vamos aqui, vamos à Toyota, vamos à Honda, vamos à Niantic, vamos a uma série de empresas que dão do seu tempo, e Tóquio é difícil de navegar, e nós temos uma máxima em Tóquio: chegar a tempo é chegar atrasado. Como é que era? Não. Chegar antes é chegar a tempo, chegar à hora é chegar atrasado é impensável. Exato. E eu tenho muito esta prática, e eles têm muito isto na Ásia. Eu tenho uma reunião às 5, às 10 para as 5 eu estou na recepção a dizer que eu cheguei para a reunião às 5. Porque a reunião é às 5. Portanto, eu subir e os beijinhos e os abraços e ver o ex-colega que também trabalha ali
e queres um café, não queres um café ou uma água, isso é prep. A reunião é às 5, não é às 5h10. E nisto os asiáticos são inacreditáveis. Exatamente. Sim. É mesmo isso. Por isso é que eles não gostam da pontualidade, porque não acreditam que quem não vai antes da hora não está preparado para a reunião. Correto. Que é um E a conceito reunião não é para ler os completamente difícil de assumir na Europa, não é? Especialmente em Portugal, eu diria. Sul da Tem que Europa sempre atrasar-se a tudo, não é? enfim, é o que é. Adorei. Chegar a tempo é chegar atrasado. Gostei muito. Vou meter em prática também. Muito bom, malta. Filipe, não sei se queres dizer mais alguma coisa, se aqui alguém tem alguma pergunta para fazer, lá está, nós não saímos daqui hoje, mas amanhã é outro dia e temos que chegar cedo aos trabalhos, às reuniões. Não, isto é a primeira parte. A segunda parte vai ser quando com o convidado Tiago Sena e João Vitória aqui a arrebatar a conversa. Já está aqui. Vamos lista. nessa. Vamos nessa, pá. Tá. Isto eu repara uma coisa. Estava aqui mais 2 horas, na boa, tirando o calor, mas é preciso estas conversas, é preciso mais pontos de vista, e é preciso termos a coragem de podermos estar errados nestas conversas. Eu disse aqui uma carrada de coisas que se calhar estão completamente erradas, mas temos que bater os pontos, e a riqueza eu acho que vem muitas vezes até das simetrias de opinião e de visão. Não que eu ache que tenha havido coisas muito extremadas aqui na conversa. Já que faz aqui perguntas, tu fazes perguntas, Maria faz perguntas, é pá, que me vão levar para sítios que eu em autonomia não chegaria lá. E se calhar estou em tempo real a fazer correlações que criam valor para a audiência, mas também estão a criar valor para mim. Por mais que eu esteja nisto, isto é demasiado complexo para uma única pessoa saber o que é que anda a fazer. Nós precisamos, aplaudo de pé esta vossa iniciativa. Precisamos mais disto, precisamos que mais pessoas se juntem, precisamos mais de pessoas que ponham os seus megafones a funcionar para que este projeto chegue a mais pessoas. Como conjunto, estamos mega atrasados e agora sim uma provocação, e por isso é que temos projetos como a Amália. Temos que fazer um tema só do Amália, pá, só do Amália. Temos que fazer uma coisa só do Amália. Eu acho que merece uma reflexão grande. Merece. Acho que era um tema muito interessante para se fazer. E João, olha, o que puderes fazer para disseminar a mensagem deste grupo, da CIA e do resto, pá, muito agradecidos. Não, precisamos disto. Nós precisamos disto. Precisamos de espaços de debate, precisamos de espaços de divulgação. Estamos aqui a falar disto de um dia, pá, se calhar vamos falar sobre a Amália, entusiasma-me, porque me vai obrigar a saber mais primeiro para abrir a boca e não passar vergonhas. Porque às vezes também estamos aqui muito cheios de certezas e dizia há dias, quando isto começou a estourar a bomboca, bom, isto até me custa vir defender o projeto, mas tu estás a dizer aqui uma coisa que tu nem sequer sabes o que é que no LLM é uma limitação chamada janela de contexto. Ou knowledge cutoff, ou como é que o modelo é treinado. Sim, ok, é percepcionado como um erro. Porquê? Porque foi mal comunicado, porque isto não é para ser o chat GPT. Falta aqui muita desmontar as buzzwords. Sim, mas começa logo pelo investimento, percebes? Com 5 milhões de euros, é só ridículo pensar que... Só ridículo, não é? Nem é preciso saber mais nada do Amália, basta só saber do investimento que foi feito. E depois, em relação aos mídia, não sei se viste uma coisa que foi lançada recentemente por eles, supostamente para os jornalistas poderem colocar lá uma notícia e perceberem se ela de facto isto é tendenciosa, se tem discurso de ódio, se é tendenciosa acima de tudo. O treino foi feito com 120 notícias. Ok? Com 120 notícias. Isto é literalmente um tiro ao lado, porque tínhamos aqui a oportunidade de fazer algo que fosse narrow, ou seja, porque há muita pouca coisa feita só em Portugal, em português de Portugal, muito concreto, e mais valia ter sido isso do que tentarem fazer algo pequeno, mas ao fim e ao cabo tão generalista que dá lugar a tanto erro.
Eu que não gosto de dizer asneiras neste tipo de coisas, estou orgulhoso comigo que não disse ainda nenhuma hoje, mas também há aqui o risco dos meus pais tenham a ouvir. Segundo, vou ter que usar uma expressão que eu adoro dos meus conterrâneos americanos, que é a forma como eu respondo a este projeto, que é bitch please. Ok. O que é que nos fomos meter nisto? Era importante, espetacular. Não é com 5 milhões de euros que isto se faz. Claro que não. Pá, Claro que não. E sempre com os mesmos. É Portugal. Sempre com os mesmos. Todo um Os mesmos tema. a fazer tudo. São sempre os mesmos a fazer tudo, que é uma coisa muito portuguesa também. Enfim. Acho que temos mais 2 horas de conversa no dia em que se quiser abordar esse tema. Epá, e acho que foram levantados aqui subsegmentos desta conversa extraordinariamente interessantes. A questão do Amália, a questão de começando na academia, acabando na entrada no mercado de trabalho, quais é que são os reais perigos a que nós estamos nos a expor neste momento. E um último, e deixo aqui uma provocação para se calhar um tema futuro, a oportunidade que o AI gera para de repente todo um mercado, não lhe vou chamar hipster, mas do não AI. Das coisas genuínas. Porque vai haver gente que vai valorizar isso. Eu estava a ver alguém, porque eu faço isto tudo e não uso inteligência artificial e ao qual me parece dizer assim, Já está a acontecer, já se está a valorizar muito mais aquilo que não usei. Ninguém quer saber. É como dizia... eu dou sempre a resposta de uma notícia de referência há muitos anos atrás, não havia euros e ainda havia escudos. E sempre que o gasóleo ou a gasolina aumentavam, lá ia o jornalista para a bomba de gasolina entrevistar a pessoa. Então o que é que acha do aumento de gasolina? Como se ele fosse dizer, acho muito bem. Eu acho que ao menos ninguém vai dizer que acho muito bem. Mas a melhor resposta que eu ouvi foi, menina, eu meto sempre 2 contos. E pá, eu tenho que pôr gasolina e o carro tem que andar e eu tenho que ir do ponto A ao ponto B. Pá, eu meto sempre 2 contos, menina. Portanto, há aqui coisas que são não temas que se está a dar tempo de antena em demasia. Acho que há aqui coisas que precisamos que as pessoas venham desmontar e que haja aqui uma literacia básica. Porque essa tecnologia é muito mais basilar do que muitas outras que foram transformativas na nossa indústria. E é tão fácil com 20 paus eu abrir uma conta num sítio qualquer e depois não perceber que é importante eu perceber o que é uma janela de contexto, o que é cut-off de informação, como é que eu prompt, não é de forma eficaz do prompt engineering e essas cenas, mas como é que eu construo um raciocínio, como é que eu bato bolas com a máquina, como é que eu construo valor em vez de hype. Porque neste momento, e usando aqui a expressão que o... Como é que é a tua expressão, Renato? Do teatro... Já não me lembro. Estamos a fazer teatro ou estamos a usar as coisas? Nós que temos esta facilidade, não só de perceber a tecnologia, de a utilizar, mas também de comunicar e de ter estas conversas, temos que ser nós a puxar por isto. Temos que levantar estes temas, temos que criar conteúdo, temos que pôr os nossos megafones a trabalhar, porque isto é um shift, é o maior shift que todos nós já vivemos até hoje, e eu, gente mais velha que eu, mas é assim, eu vi a internet nascer. Isto nós nunca vivemos. É a coisa mais disruptiva que qualquer um de nós já viveu, e com potencial para dar para o touro tem muitas coisas. Mas também com potencial para fazer coisas muito boas. Isso é que eu acho que... Acho que estavas a falar do teatro da inovação, não é? Que é o teatro da inovação. É um bocadinho a cultura que se vai desenvolvendo, também é um bocado a cultura do slop, os snackables news, portanto uma realidade muito falsa. Eu continuo a acreditar que cada vez mais, só para terminarmos aqui a nossa conversa, e acho que é um pouco isto também que estavas a falar, acho que cada vez mais, ao contrário do que pode parecer, a IA vai-nos permitir e vai-nos obrigar a ser cada vez mais humanos. Hoje estamos aqui reunidos exatamente porque damos por nós exatamente a pensar assim, isto está a ser uma maluqueira, e o que é que nós precisamos de fazer? Nós temos que falar uns com os outros, temos que nos entender, temos que tirar partido, porque não há maneira de ir a todo lado, não é? E é um bocado o que o João estava a dizer, e estas conversas fazem-nos
às vezes, pensar e chegar a sítios que não iríamos chegar de outra maneira. Portanto, acho que cada vez mais este conversa aí não deixa de ser uma brincadeira ao ter, mas é exatamente fala aí, não é? Bora falar, bora partilhar aqui um bocadinho e irmos mais longe, porque de outra maneira estamos cada vez mais rodeados deste teatro, não é? E precisamos disto. Pá, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui hoje. Foi de longe a nossa conversa mais longa, não que isso signifique que foi melhor do que qualquer outra, mas foi fantástica. Foi a mais longe de alguma vez podia imaginar. Obrigado a todos. Obrigado à malta da CIA, Margarida, Tiago, a todos os que se mantiveram até agora. Não discorrendo, todos que tiveram que sair, que também se compreende perfeitamente. João, respect. Eu bem disse que era um tubarão hoje, um monstro. Obrigado pelo monstro, convite. e assim foi. Ficamos à espera do second round. Sem Bora. dúvida. Bora. Conversa aí com Vamos o a Tiago isso. sempre. Será com o João Vitória também, certamente. Vamos fazer Vamos um comentário. Eu vou já preparar a minha listazinha de perguntas para fazer. E acho que a Amália qualquer dia também vira um podcast mesmo. Se o mindset da Amália, não é? Tipo, já nos faz pensar em muitas coisas. Bom, mas é isso. E se fizéssemos um podcast chamado Amália? É, não é? Isto é que só a essência é uma Amália. Amália. Se investirem em nós da mesma forma, bora lá. Era giro. Fica aqui Irmos fazendo o trabalho que os mídias não fazem. e Nem falar, sequer têm essa capacidade. Sem dúvida. falar com Olha, voz da- olha outro tema pertinente a ser levantado. Estamos aqui com um backlog já de respeito. Sem dúvida. Bom, Ok. e assim me despeço de todos. Filipe, não sei se queres aqui acrescentar alguma coisa, mas é isto. Pá, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Boa Não há conversa. Pá. Obrigado. Obrigado, malta. Obrigado, João. Obrigado a todos. Obrigado. Até breve. Abraços. Todos. Até lá.